Mais um imposto. Mais uma vez o governo ataca o seu bolso e você não precisa ser rico para sentir o golpe. O governo quer taxar LCIs, LCAs, fundos imobiliários, fiagros, debêntures, entre outros. Até os investimentos antes que eram isentos entraram na mira. 5% nos investimentos isentos e 17,5% para todo o resto. Vamos ver o vídeo do investidor Sardinha e entender melhor o que está acontecendo. Eu sei que essa frase está ficando meio repetitiva, Haddad criar um novo imposto, mas a gente vai tentar discutir racionalmente sobre a cobrança de imposto de renda em cima desses investimentos de renda fixa, e ele também propôs algumas outras alterações que vão impactar diretamente nos nossos investimentos. Eu vou ler a notícia como saiu nos principais portais aqui, eu fiz um resumo para não pegar nenhum específico, porque muitas vezes os portais têm alguns vieses aí que é bom a gente desviar deles. É óbvio que todo mundo tem viés, eu também não estou questionando os portais, nem estou expondo eles aqui por isso. Então, além da cobrança do IR sobre LCIs LCAs, a proposta do governo é aumentar também a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, né, para instituições financeiras e a taxação de apostas esportivas. Aqui, você tem um imposto, né, sobre essa LCI. Muita gente talvez invista e não conhece muito bem esse mecanismo. Eu fiz até um vídeo explicativo sobre ele que agora ficou completamente datado e perdido, né? Eu tinha dito como o investimento em LCIs e LCAs estava bom. Acho que talvez o governo não gostou de eu fazer. Tá aqui, ainda tá valendo essas regras ainda, né? E eu acho difícil que o governo consiga levar isso aqui a cabo. Mas vamos lá. A LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ela é um tipo de investimento que você faz ali onde você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro especificamente para empresas do setor imobiliário. E a LCA vai ser a mesma coisa, só que para empresas do agronegócio. Eles têm uma diferença no que se refere aos CDBs e os outros investimentos de renda fixa, mas a rentabilidade é igual. Ela também segue uma rentabilidade pré-fixada, quando a remuneração é baseada em uma taxa de juros fixa, ou seja, você vai ter ali, né? Você vai receber 18% ao ano e é isso. Só que normalmente, quando for um LCI e uma LCA, a rentabilidade vai ser bem mais baixa, porque por não ter a cobrança do imposto de renda, esses investimentos acabam recebendo ali uma rentabilidade favorecida, né? Você não teria que subtrair o 22% de imposto ou 15% de imposto quando é para um de mais longo prazo. Inclusive, por isso, LCIs são emitidas em curtíssimo prazo, às vezes para 6 meses, porque você poderia deixar o seu dinheiro só aquele tempo, então não teria essa cobrança do IR ali de acordo com a tabela regressiva, o que facilita demais na hora do investidor fazer os investimentos de curto prazo. É um mecanismo extremamente utilizado pelas pessoas aí no Brasil, principalmente por investidores menores. Ela também pode ter uma taxa pós-fixada, vinculada à Selic, IPCA ou CDI, ou a taxa híbrida, né, que é o CDI mais alguma coisa. É mais raro, mas acontece também. A mesma coisa, exatamente idêntico, vai ser a LCA. E aí, assim, quando a gente vai olhar na prática, vou mostrar para vocês aqui, quando a gente pesquisa comparador de renda fixa aqui, que é o comparador de renda fixa do investidor Sardinha, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente vai utilizar esse insumo na prática e por que ele é espetacular, assim, e que isso aqui vai prejudicar alguns investidores aqui. Você vem aqui no comparador de renda fixa e o que vai acontecer? Você vai colocar um tipo de investimento, por exemplo, como um CDB, e você coloca ele pré-fixado em 16% ao ano. Olha só. Então a rentabilidade dele é 16% durante 12 meses aqui, né? É um pré-fixado de 16% ao ano. E a mesma coisa eu vou fazer com a LCI pré-fixada, só que eu vou colocar ela a 14%. Você me responderia facilmente que qual investimento está mais atrativo? Um investidor desatento, que não conhece a LCI, ele responderia claramente que o CDB. Agora, o investidor que conhece, ele sabe que, na verdade, a LCI está com rentabilidade líquida, nesse caso, de 14%, e o CDB está com rentabilidade líquida de 12,80%, porque a alíquota do IR que está agindo aqui está prejudicando a rentabilidade do CDB. Agora, então, a gente teria que passar a considerar, se esse investimento for alterado, 5% de imposto de renda aqui. Por que eu acho que isso aqui vai ser complicado de ser aprovado? Esses setores, que são os setores chamados incentivados, também tem debêntures incentivadas ali, acho que o governo teria que incluir para ser razoável, né? Ele vai ter que incluir debêntures incentivadas e CRI-CRA, porque são o mesmo mecanismo. Então, acredito que não tem como muito fugir disso. Inclusive, parece que só veio mensagem picada de novo, né? A estratégia nova do governo, acho que é soltar essas informações mais picadas para deixar a sociedade debater, e aí ele vai colocando outras coisas no meio do caminho ali. Pelo menos parece que essa é a nova estratégia, né? O IOF veio meio torto, eu achei que fosse mais uma desorganização. Agora eu percebi que, na verdade, não é uma desorganização. É uma forma de criar o tributo, parecendo que o governo retrocedeu em alguns pontos e ele consegue criar tributos em cima de outros. Por exemplo, ele soltou o IOF em cima dos investimentos internacionais de 3,5%, depois ele falou que voltou ao normal, só que voltou para 1,1%, e acabou que não ficou no 0,38%, que era o antigo, né, para investimentos internacionais. Então ele vai falando que foi
foi, voltou, e algumas pessoas no meio do caminho, elas se perdem se o imposto foi criado ou não foi. Ficou parecendo, por exemplo, que o IOF voltou completamente ao estado normal, e na prática a gente sabe que isso não aconteceu. Então eu acho que essa é uma estratégia do governo para deixar a imprensa um pouco mais desorganizada, para que ela não consiga esclarecer para a população o que está mudando especificamente. Me parece que o governo decidiu criar essa estratégia que é um pouco mais caótica, assim. É um pouco do que o Bolsonaro fazia lá atrás também. O Bolsonaro tinha essa mania de soltar umas informações desencontradas e depois ali acabava aprovando um texto final que não tinha tanta relevância mais, porque o tema estava sendo muito debatido. Por exemplo, esse vídeo aqui dificilmente vai alcançar o número certo de visualizações se eu utilizasse um título falando do IOF, que é o que ele tá falando, né? Ele soltou. Pra voltar ao IOF, a gente vai ter que criar esses tributos. Só que agora já ficou muito difícil de acompanhar, porque você teria que entender o que mudou no IOF, o que vai mudar aqui agora e qual regra do IOF vai voltar atrás. Então o título vai ficando extremamente difícil de fazer para a imprensa, o que gera aqui uma facilidade para o governo passar. Agora, eu diria, por que eu acho que isso aqui não é verdade? Posso estar sendo aqui errado, tá? Mas eu diria que o lobby, você cutucar ao mesmo tempo, o lobby do agronegócio e o lobby das construtoras é um processo muito difícil dele conseguir fazer passar. Boa parte dos deputados ali do Centrão, eles fazem, de certa forma, parte, né, da tal da bancada do agronegócio ali, ou da bancada do boi bala bíblia, BBB, né? É muito difícil que esse título passe. Mesmo que seja só 5% de imposto, eu acho que o mais complicado aqui, na verdade, é que a conta dificulta muito. Então, ficou bem mais complicado agora você calcular, né? Se antes o comparador de renda fixa, ele só era necessário para pessoas que não entendiam muito bem DLCI e DLCA, agora ele vai ser simplesmente obrigatório, né, pela nova regra. O governo também não deixou claro se a taxação começaria a valer somente para os novos títulos ou se valeria para os títulos anteriores. Se for valer para os títulos anteriores, é muito ruim, né? Porque mexe com a bola já dentro do jogo. Muita gente calculou ali, olhou, comparou um CDB com outro, e na hora de fazer esses investimentos, essa pessoa teria problema. E aqui lembrando também que isso impacta completamente os FIAGROS e FIs de papel, que estão cheios desses investimentos dentro da carteira também. Então voltaria aquele problema que o governo teve com os ETFs e com os fundos de investimento internacional, ou deixariam de ser de setores incentivados também, se passaria a ter um imposto ali dentro, embutido dentro dos títulos que estão lá. Ok, isso aumenta a base taxável do governo, né, o tamanho do dinheiro, mas é meio complicado, sinceramente, mexer nesse mecanismo agora. E junto com isso, o que ganhou a manchete foi a LCI e a LCA, mas junto com isso o governo está fazendo um aumento da tributação de contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, o que inclui fintechs aqui. Eu vou bater em 2 pontos aqui, porque o governo chamou isso de taxação das bets, de modo geral, e pouca gente está falando dessa história das fintechs. A gente tem no Brasil hoje uma baixa competitividade no que se refere ao setor financeiro. A gente ainda depende muito de 5 instituições financeiras majoritárias, né? 7 se você considerar outros tipos de bancos ali. E nos últimos anos a gente tem tido um pouco mais de pulverização nisso. Tem mais empresas emitindo cartão de crédito, tem mais empresas começando a disputar esse mercado, o que abaixa o custo de crédito, o que deixa mais opções para os clientes. O que me parece é que os bancos não estão felizes com isso e conseguiram do governo um apoio para poder tributar essas LCIs e LCAs. Isso aqui é óbvio que não é de interesse do governo fazer isso, né? Um governo que defende mais democratização do setor financeiro, etc., ele vai ali e tem que colocar uma tributação para fintechs. Por que o governo fez isso? Porque ele precisa de algum lobby que ajude ele a passar as outras medidas. Isso aqui provavelmente é uma negociação que o Haddad concedeu aos banqueiros aqui em troca, tipo, cara, te dou meu dedinho e você me deixa arrancar o braço de alguém. Então, é mais ou menos isso. É ruim, mas eu tô falando do ponto de vista aqui também de alguém que detém uma fintech. Então, não dá para eu dizer muito assim. Isso aqui não me afeta especificamente por hora, porque a gente não tem um registro como instituição financeira independente, né? A gente fica ali debaixo do chapéu de outras instituições financeiras que são maiores, então não me impacta. Em primeiro momento, me beneficia, porque impacta diretamente os meus concorrentes ali que não estão debaixo de chapéus de outros bancos maiores, mas eu acho péssimo pro país de modo geral, não vejo sentido aqui. E olha que engraçado, né? Então ele chamou isso aqui somente de uma taxação normal, que é de 9 para 15 e 20%, e ele fala da alta taxação de apostas esportivas que chega até no máximo 18, de 12 a 18% para as apostas esportivas. Sinceramente, eu não sei, eu sou muito enviesado nesse ponto, né? Mas um país que tributa mais a competitividade do sistema financeiro do que as bets, eu acho que realmente a gente não tá indo no caminho certo. Eu gostaria de verdade que o governo refletisse, né? Primeiro que eu não sei nem se deveria somente ser 12 a 18% a taxação das apostas esportivas, mas a gente sabe que isso aqui agora o governo é mais conflitado do que tudo, né? Porque ele também tem uma bet. Então, tá criando imposto em cima da própria bet, não sei nem se faz sentido, né? Não sei nem se o governo quer isso de fato. Imagino que a arrecadação da Caixa Bet deve estar sendo bem interessante. Mas valeria a pena, de verdade, o governo reavaliar se essas bets aqui não deveriam ir para 50, 60 e até desonerar pequenas empresas, cara. A gente poderia estar mexendo no imposto de pequenas empresas aqui, né? Em fazer isso. Em vez de somente aumentar imposto de um setor ou de outro, a gente poderia estar falando da desoneração, talvez, de pequenas empresas, o que aumentaria a arrecadação. Se você fizer na prática aí, você vai ver que várias pessoas hoje operam à margem
margem da legalidade, justamente porque o imposto no Brasil é muito impeditivo. Eu gostaria muito que o governo fizesse esse tipo de estudo. Talvez faça, mas eu queria que expusesse o resultado para a gente poder avaliar, né? Qual benefício a gente teria em colocar dentro da legalidade as empresas que não estão dentro da legalidade? Qual benefício a gente teria em aplicar a isenção de 5, 10 anos para empresários que estão começando? Quanta geração de emprego? Será que essas pessoas recebendo mais dinheiro, tendo mais dinheiro na mão, consumindo mais, a gente não teria uma arrecadação maior? Né? E não tô nem falando de curva de Laffer, não. Acho que a gente já passou desse ponto há muito tempo, né? Que é o ponto exato em que a gente deveria estar para ter a maior arrecadação, independente de aumentar o imposto ou não. Porque nem todo aumento de tributo, ele gera necessariamente um ganho para o governo. Muitas vezes o tiro sai pela culatra, o governo tenta aumentar um imposto, as pessoas param de consumir aquilo e daí simplesmente se acaba, né? A gente consegue ver isso, por exemplo, na taxação das blusinhas. Não é que necessariamente a taxação das blusinhas diminuiu a arrecadação, é que diminuiu tanto as compras depois que as pessoas começaram a ver que o Correios acabou sofrendo. Teria feito mais sentido aumentar o preço do frete, que as pessoas talvez não tivessem percebido, do que criar um tributo direto em cima das blusinhas. Eu acho que falta talvez esse tipo de inteligência, né, do governo aí. Também, cara, não sei, eu nunca fui ministro da Fazenda também, tô falando de um ponto de vista aqui de um cara, sendo bem humilde agora, né, tô falando do ponto de vista aqui de um cara que compreende muito mais de mercado financeiro do que de tributo, que eu sei que eu acho que não tá indo num bom caminho. Uma fintech não pode pagar mais imposto do que uma Bet, gente. Pelo menos uma delas agrega alguma coisa para a sociedade, né? Então o governo também afirmou que pretende reduzir o gasto tributário em pelo menos 10% e discutir a redução de gastos primários. Bom, né? Pelo menos isso é excelente. Sobre as propostas de recalibrar o IOF, as medidas anunciadas foram redução do IOF crédito para empresas, isso aí vocês iam ter que fazer. Eu avisei, era impossível que o governo mantivesse dessa forma, porque as pessoas na antecipação de crédito iam falir um monte de empresa. Redução de 80% na operação de risco sacado, isso aqui beneficia instituições financeiras. Redução de IOF no seguro de vida com prêmio por sobrevivência, VGBL. Cobrança de alíquota mínima sobre fundos de investimento em direito creditório, FDIC. Fez uma compensação. Você tirou da empresa, o FDIC é um instrumento que a maioria das empresas que antecipam crédito utilizam para antecipar o crédito. Para você que não entende, ele pega um recebível, você passou seu cartão em 12 vezes. Ele pega um dinheiro que alguém emprestou para um fundo, um FDIC, e empresta esse dinheiro para você. Ele antecipa pro lojista, né, para quem te vendeu o produto. Então, se ele está tributando o FDIC, necessariamente ele está tributando a antecipação de crédito de toda maneira. Isenção do IOF no retorno de investimentos estrangeiros diretos no país, a exemplo do que ocorre com investimentos financeiros e no mercado de capitais. Então, você não pagaria IOF no retorno de investimentos estrangeiros diretos no país. Bom, e aí o que aconteceu, né? A medida criou esse imposto no IOF, aí o governo ficou um pouco perdido em relação a isso. Não dá pra gente acreditar, e eu não acredito, né? Algumas pessoas acreditam, não, Raul, isso aqui é só teste do governo, ele tá perdido, etc. Eu não acredito nisso. Acho que o governo desenvolveu uma estratégia lógica que eu tô te explicando pra te confundir. Talvez o Caetano Veloso seja conselheiro do Haddad nesse momento, né? Então, você lança uma informação, lança outra, fica muito difícil de acompanhar. Para os alunos da UVP, não vai ficar nada difícil de acompanhar. A gente está produzindo relatórios de cada mudança e não adianta. Vocês podem lançar 200, 300 informações que a gente sempre vai lançar, consolidado da informação final. As pessoas vão ficar bem informadas e vão saber quais são os principais veículos para fugir disso. O LCI e LCA tinha ficado interessante. Se ele não ficar, a gente vai caçar alguma coisa que ficou. E como eu sei que sempre vai ter alguma coisa que ficou? Porque você fala, Raul, uma hora eles podem tirar absolutamente tudo. Jamais. Sabe por que eles nunca vão tirar tudo? Porque deputados investem para um caralho. Né? Pense em gente que investe fora, pense em gente que tem offshore, pense em gente que fecha a porta, mas deixa sempre a janela aberta. Nossos queridíssimos deputados e senadores. Então, eles jamais vão criar um tributo que pegue eles. E para não pegar eles têm que ter deixado alguma porta aberta ali, ele tem que ter deixado algum tipo de mecanismo. Eles vão alterar o texto da lei 1000 vezes. Não acho que a gente vá passar LCI e LCA dessa maneira que o Haddad está pensando e nem acho que ele quer passar isso. Tá? Acho que ele simplesmente colocou exatamente como um penduricalho para arrancar ele. Não, passa isso aqui, mas arranca esse 5% do LCI e LCA. E aí vai dar-lhe nas fintechs e nas bets, né? Que eu acho que era mais ou menos a proposta dos banqueiros ali do Itaú e tal. Então vamos por esse caminho. Independente do que aconteça, a gente tá sempre aqui para te ajudar a desviar dessas pedras. O assunto tá cansativo para mim também, mas é porque a gente não tem como fazer outra coisa. Se você quiser aprender a investir da forma correta, desviando das tartarugas do governo, o que eu vou te recomendar é que você abra aí alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. Tem turma nova começando por agora, então é só você preencher esse questionário. Lembrando, algumas pessoas preenchem o questionário e acha que automaticamente no final daqui você vai preencher o questionário e fazer a matrícula. Não é assim. Você preenche o questionário, você conversa com o especialista, ele entende se realmente a UVP faz sentido para sua vida. Por quê? Porque a UVP tem um compromisso diferente das outras plataformas de investimento. Depois que você preenche esse questionário aqui, a gente entende se a UVP vai te beneficiar. Se ela não for te beneficiar, a primeira coisa que a gente vai te dizer, olha, nesse momento não faz sentido a UVP para você, pega essa lista de aulas gratuitas aqui, porque vai fazer mais sentido. E se fizer sentido para você, a gente vai te matricular e se você assistir todas as aulas, emitir o seu certificado
até o final e não ficar satisfeito, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Essa é a nossa política. É por isso que a gente tem uma barreira de entrada maior. Eu sei que tem gente que faz lançamento, vai lá, clica no botão e fala, é o último segundo para você entrar na UVP. Aqui não tem nada disso. Só faz sentido entrar na UVP com uma decisão bem pensada, racional, depois de conversar com os especialistas e se matricular. Ah, Raul, não gosta desse processo, o quê? Vai fazer o curso concorrente, é isso. Só que depois também não devolve seu dinheiro. É garantia de 7 dias. Daí o cara vai lá e fala pra você, te enrola. Então aqui não tem enrolação. Aqui tem um produto que funciona, feito sob medida, para pessoas que estão interessadas em aprender a investir, independente de já investir há 10 anos ou de do zero. Quantas pessoas a gente ensinou a investir, deu acesso à plataforma que já investem há 10, 15 anos, que investem há mais tempo que eu, inclusive, e ainda assim aprenderam a fazer da maneira correta. Agora eu vou verificar se vocês fizeram alguma pergunta aqui, lembrando que amanhã vai ter um vídeo especial sobre quem compra terra nunca erra. Foi o tema sugerido por vocês aí, principalmente pelo pessoal que acompanha há mais tempo. O Luigi falou, não tá fácil passar pano pro governo, não é mesmo? Cara, eu nunca passei pano pro governo. Eu falo mal do Lula desde antes dele ser presidente da República, de novo. Desde que começou o canal. Agora, uma coisa que normalmente eu costumo fazer aqui é me embasar na hora de fazer críticas. Então isso é uma coisa que chama um pouco de atenção das pessoas no geral. Normalmente as pessoas gostam só de sair xingando, só que eu não acho que isso é benéfico, né? E novamente, a maioria das pessoas que xingam pessoas vinculadas ao governo também não teria muita competência para fazer diferente. É esse o problema. Esse imposto será fixo de 5% sobre os rendimentos? Qual o prazo de vigência? Não, somente no final, né? E não tem prazo de vigência ainda. O governo não soltou todas as informações ainda. Por favor, tem como fazer um vídeo sobre a possível cobrança de 5% da LCI na Haddad? Sai hoje. Como ficariam os fundos imobiliários nisso? Cara, até o presente momento, só os fundos de papel, né? Que sofrem alteração. Eles continuam isentos, FIs. Por que o Raul não faz vídeo sobre a ação do Banco do Brasil? Cara, eu já fiz tantos vídeos sobre a ação do Banco do Brasil, né? Em tantos momentos diferentes. É porque agora só caiu um pouquinho. Não tem nada demais. Eu achei muito interessante aqui a Érica Felipe. Cínico. É fácil falar que são só boatos só pra vender franquias. Cara, eu fiz um vídeo sobre vale a pena investir na franquia e o vídeo são, tipo, eu 45 minutos falando mal de franquia. É sério, eu faço piada com as franquias, eu faço tudo, e ela ainda achou que eu tava falando que são boatos sobre a Cacau Show, né, pra vender franquia. Mas é porque, na verdade, ninguém apresentou prova nenhuma, então são boatos. Se eu falar que são fatos, eu tenho que provar. Aí quando vai chamar lá no tribunal, você vai lá me defender? Você vai lá levar as provas? Por que você não posta as provas pra gente? Aí eu poderia falar, né? Agora, não tem como, pô, eu tô ali falando, cara, não faz sentido, na maioria dos casos teria que fazer sentido pra você.